Em 2025, ter muitos filhos pode ser considerado um demarcador econômico. Da série, se eu ouvir, vocês vão ouvir comigo. Deixa o like. Por mais contraintuitivo que isso possa parecer aqui no Brasil, onde ter uma prole numerosa sempre foi atribuído de forma estereotipada às classes mais baixas que dependiam de programas de transferência de renda, como Bolsa Família, e eram acusadas de terem muitos filhos só para ganhar mais benefícios. É que isso acontece, não é que é acusado, é que tem gente que faz isso até hoje. Ah, mas o benefício é muito baixo, ah, mas você acha que dá pra sustentar? Não importa, tem gente que faz isso, é minoria? É, mas tem gente que faz. Então o estereótipo ele acontece. E historicamente, as pessoas de renda mais baixa, que têm menos acesso à educação, menos acesso a método contraceptivo, que vivem em zona rural, elas têm mais filhos do que pessoas de renda mais alta. Isso é histórico, isso não é de agora, 2025 não, minha filha. Ao atravessarmos um longo período de crise econômica e política, com o aprofundamento do neoliberalismo e o enfraquecimento das relações trabalhistas, os demarcadores sociais se reposicionaram de modo a corresponder a essa nova estruturação material e concreta da realidade. Aqui ela tenta falar bonito, traz um monte de termo e não fala absolutamente nada com nada. Isso significa dizer que as famílias da classe média não têm mais poucos filhos para se diferenciarem das famílias de classe baixa, e sim porque o custo de se criar um ser humano com as marcas de distinção social, como por exemplo uma escola privada, um curso de idiomas, acesso a diferentes tipos de esporte, aumentou de forma inversamente proporcional à renda. Então quer dizer que as pessoas, elas não deixam de ter filho porque elas entendem que é custoso, que é mais difícil, da educação, segurança, tudo mais, para um filho. Elas deixam de ter filho porque elas não querem parecer pobres. Logicamente, as famílias de classe social menos favorecidas seguiram esse mesmo padrão, o que nos levou aos resultados do último censo do IBGE, onde, em 2023, o país viu o número de nascimentos cair pelo 5º ano consecutivo, tendo a menor taxa de nascimentos desde 1976. Isso é uma tendência mundial. Na Europa, no Japão, eles têm incentivo para que as pessoas tenham filho hoje em dia. Como a família pequena se popularizou aqui no Brasil, o movimento a ser traçado pela elite dominante é muito óbvio, uma vez que o ser rico no Brasil é, sobretudo, um esforço permanente em não parecer pobre, nem mesmo classe média. Nossa, eu gosto muito de criança, mas eu já tenho 3 filhos. Será que 4 eu já pareço pobre? Será que é formação, tipo uma formação de quadrilha de pobre? Nós somos uma nação fundada pelo colonialismo e pelo racismo. Puta, ela vai conseguir ligar os europeus, os índios e o fato da gente ter pouco filho hoje em dia. Vamos ver. Portanto, a nossa história de geração de símbolos culturais e aquilo que é o ideal da classe dominante vai acompanhar lado a lado esses valores. Se historicamente ter uma prole numerosa era atribuído às classes mais baixas por diversas razões, como por exemplo a falta de acesso à informação, a métodos contraceptivos ou mesmo por conta das altas taxas de mortalidade infantil, as famílias tinham muitos filhos para que pelo menos alguns deles vingassem. O modelo familiar ideal da elite dominante, obviamente, se estrutura na contramão deste processo para que eles não corram o risco de serem confundidos. No fim, a classe média brasileira constantemente tenta espelhar o comportamento da elite dominante como forma de abrir um caminho de acesso até ela sem que nunca de fato chegue lá, porque no momento em que a classe média conseguir alcançar as coisas de rico, o valor simbólico de diferenciação desaparece e os ideais aí passam a ser completamente outros. Você entendeu? Calma que eu te explico. É assim, ó. Em 1500, o europeu escravizou o índio e depois os negros. E aí hoje, eu, Thiago, que sou da classe média, por conta do neoliberalismo e do capitalismo malvadão, não quero ter mais filhos, porque senão eu vou parecer o índio e o negro que foram escravizados e colonizados, ao invés de parecer com o europeu, que tem poucos filhos. Você entendeu? Tão simples. Se você não entendeu, você não prestou atenção no vídeo. Gostou do vídeo, já sabe. Curte, comenta, compartilha pra chegar mais gente. Se você não gostou, paciência. Um abraço.